Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para poder tratarmos aí de uma temática importante nessa sequência do nosso curso básico. Para nós é um prazer poder voltar aqui e termos a chance de andarmos um pouco num tema que já foi de alguma forma analisado no primeiro semestre, quando falávamos do Novo Testamento, da introdução ao Novo Testamento. E agora, de forma um pouco partilhada, avançamos aí para as aulas denominadas Novo Testamento 2 e 3, ou melhor destacando, né, uma aula que faremos sobre parábolas e na próxima semana sobre o Sermão do Monte. Mas dediquemos-nos agora a avaliarmos essa ideia das parábolas como uma efetiva história ou uma expressão simbólica para ilustrar uma verdade espiritual. Isso é um detalhe importante. Não se trata aqui, como por exemplo, distinguindo um pouquinho, uma fábula possui. Uma fábula, embora, claro, haja toda a questão que envolve alegorias de personagens animais que são humanizados de alguma forma, elas sustentam ali uma ideia de um fundo moral. Mas as parábolas, do contrário, elas na verdade, num contexto muito mais abrangente, elas já ilustram uma verdade espiritual, algo que transcende, por assim dizer, esse mero conceito de fundo moral. Então, quando a gente percebe essa diferença, a gente vai inclusive lá nos próprios hebreus, na forma como eles trabalhavam, né, o contexto de parábolas, a nomenclatura que utilizavam, inclusive a época, né, a formatação que eles aproveitavam, já que o povo hebreu tem muito daquele contexto de significado, né, para eles mais do que efetivamente o símbolo é o significado das coisas. Então, nessa estrutura, quando nós paramos para visualizar isso, nós começamos a entender que para um hebreu, na prática dele, o que ele traz, na verdade, o que eles chamam, né, de mashal, que é uma estrutura maior que as parábolas, por assim dizer. Essa nomenclatura mashal era, na verdade, uma formatação que, se para os gregos havia o parábole, para os hebreus, mashal é, na verdade, todo um conjunto de informações, de estruturas, de histórias, de esquemas que delimitavam aí, como dissemos, uma verdade espiritual. Então, essa proposta de fazermos aí uma análise não é apenas uma historinha. As parábolas guardam consigo uma série de segredos e nós vamos falar um pouco sobre tudo isso, mas só para a gente distinguir e começar a imaginar as diferenças, né? Para mostrar, claro que, obviamente, até um exemplo, já para começarmos no espírito prático dessa nossa conversa, visualizarmos uma história que pouca gente, na verdade, visualiza como parábola, mas é uma dessas histórias com grandes verdades espirituais guardadas ao fundo. Se imaginarmos ali no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, a famosa história de Jesus no deserto. A perspectiva de imaginar Jesus sendo tentado por um ou por outro espírito é tão absurda, já que ele, na verdade, no contexto e até na própria estrutura bíblica, expulsava esses chamados espíritos e até legiões deles por meio da sua forma de proceder, com seu exemplo, com sua força de amor. Então, imaginar essa tentação é com certeza aí considerado uma parábola, uma história que ilustra uma verdade espiritual, já que Jesus teria ido sim ao deserto, que era considerado à época morada dos demônios, e toda aquela perspectiva de fome, jejum,
transformar pães em pedras, que ressalta aí o materialismo, pular do monte para poder que os anjos viessem salvar Jesus, retratam ali também um combate contra o materialismo, contra o orgulho, contra o egoísmo. Então tudo isso, a própria fraqueza humana associada aí ao egoísmo, de pensar que eu sou aquele que Deus vai salvar e cuidar sempre, essas tentações, na verdade, que ali eram colocadas como se Jesus tivesse passado por elas, o próprio espírito de João Evangelista, no capítulo 15 da Gênese, da obra kardeciana, né, do Pentateuco, a Gênese, ele vem ali e esclarece lá no item 13 de que isso é um símbolo, e fatalmente é um símbolo. Jesus fala das tentações, na verdade, que nós sofremos no deserto, e isso vai até associado também ao contexto histórico do próprio povo hebreu, né? Uma vez que Jesus passou 40 dias nesse deserto, e o povo hebreu havia também passado, né, 40 anos no deserto. E curiosamente, e não coincidentemente, Jesus sofre 3 tentações e o povo hebreu naquela época também. Nos capítulos do livro Êxodo, né, ali 16, 17, ele já menciona com clareza as 3 grandes tentações que o povo sofreu naquela ocasião. Então, e repito, não coincidentemente, mas construído, a primeira tentação que o povo sofre é exatamente da fome. Então, nós vamos morrer de fome aqui, e aí é aquela ocasião em que Jesus responde já na versão nova da parábola, dizendo, né, que nem só de pão vive o homem. Quer dizer, não vive só de pão, não vive da materialidade, não vive de dinheiro, não vive dos vícios materiais, da carne, por assim dizer, e as necessidades. Então, essa é a primeira perspectiva que nós vemos. Num segundo momento, na segunda grande tentação, já no capítulo 17 do Êxodo, o povo, na verdade, pede água. Está com sede. E não aguenta mais. Do tipo, se não me der água, eu vou voltar para o Egito. Largo isso daqui. E aí aquela situação, eu largo o espiritismo, está muito difícil, eu largo tudo. Porque nós queremos de forma orgulhosa que Deus nos sirva de alguma maneira. É quando Jesus então responde já na parábola do Evangelho de Mateus, né? Não tentarás a teu Deus. Porque no final das contas, a grande pergunta é o que nós somos para poder afrontar e dizer, Deus, faça do meu jeito. É da forma como eu quero. Se você não fizer, eu vou embora. Então você atende à minha maneira de ser, senão eu vou desistir de tudo isso daqui. Deus nos aguarda. É como a parábola do filho pródigo, que nós vamos falar logo mais. Né? Deus, de alguma maneira, nos espera. Então, não é que nós é que estamos esperando por Deus. Ele que vai nos aguardar. E ainda a terceira grande tentação do povo, quando Moisés então vai ao monte, sobe ao monte para trazer inclusive os 10 mandamentos, recebido mediunicamente à frente, o povo muda todo o foco e cria então deuses, né? Faz ali na verdade construções de deuses de ouro e diz, esperar esse Deus não compensa, nós vamos resolver um agora mesmo para atender a todos os nossos interesses. Então aqui está claro, né, a sensação de que nós nos fazemos deuses de alguma forma. Nós não aguardamos os desígnios, nós criamos os desígnios por Deus. E aí então, claro que Jesus então vai dizer, afasta-te de mim, Satanás, né, no trecho bíblico mencionando, porque somente a Deus presto contas. Então, esse afastar de mim é afastar-se daquilo que me faz mal, afastar daquilo que me maltrata, afastar-se daquilo que eu estou criando para o meu próprio mal, como era o povo hebreu naquela ocasião, e que vem nessa parábola a reforçar de maneira mais simples agora, de maneira parabólica, de maneira marcial, para que fique claro a cada um que essa vitória, na verdade, não é num contexto coletivo, mas num contexto individual. Então, enfim, as parábolas precisam aí ser analisadas, né, exatamente nesse formato, não numa estrutura, apenas uma historinha lida de ponta a ponta, para que nós possamos entender a grandeza
das parábolas, nós precisamos visualizar ou entender pelo menos um pouco dos instrumentos históricos que estão envolvidos nela. Então nós vemos as parábolas que tratam de dinheiro, riquezas de alguma forma. Então entender o que significa um denário, entender o que significa uma dracma, ou o que é uma mina, o que é um talento, como figuras que indicam, na verdade, poderio financeiro. Então, para se ter uma noção de exemplo, um talento, na verdade, era equivalente na verdade, a 60 minas de riqueza ou 6.000 dracmas. Então, Jesus curiosamente diz, vejam, que a mulher da parábola da mulher do dracma perdido, em que a mulher vai atrás, ela perde um dracma. Por que ela não havia perdido um talento? Porque o talento significava um poderio financeiro muito alto. Então o que ele queria mostrar naquela parábola, assim como por exemplo da ovelha perdida, se é uma dracma só, se é uma ovelhinha, nós não vamos atrás disso. Mas Jesus mostra que não. Aquela dracma perdida, ela vale a busca incansável até encontrá-la. Assim como a ovelha. É uma no meio de 100, nós vamos deixar 99 e vamos atrás daquela que está perdida. Porque mais vale uma festa, na verdade, por um único que se arrepende do que por toda uma eternidade de 99 anjos, né, que não procedem com arrependimento. Então, nessa estrutura, nós percebemos que Jesus sabia usar com muita habilidade tudo o que estava ao seu encontro. E aqui estamos falando apenas dos quesitos que envolvem dinheiro, né, riqueza. Mas a gente também pode pensar nas parábolas de fontes de renda, quando Jesus usava muito a parábola, por exemplo, da rede, usava, como já disse aqui agora, a parábola das ovelhas perdidas, a ideia do pastor. Eram, na verdade, elementos de uma atividade muito próxima. O fermento, a parábola do fermento, quando ele coloca, na verdade, situações típicas que as pessoas compreendiam à época. Não se poderia criar, por exemplo, uma parábola envolvendo o uso de redes sociais, para visualizarmos a sabedoria de Jesus naquela ocasião, e que com certeza hoje as parábolas teriam outra formatação por conta da realidade que hoje vivemos. Então daí é importante nós conhecermos aquela realidade para irmos aos poucos adaptando. As parábolas que tratam de laços familiares, interessante, porque ali há muita ideia do filho, né, do filho pródigo. A parábola, inclusive essa do filho pródigo, que trata do pai com 2 filhos, quer dizer, estruturas psíquicas muito diferentes que ressaltam aí valores e estruturas muito específicas de cada um dos espíritos. E aí, claro, as chamadas parábolas agrícolas, né, que fartamente vêm aí, são várias, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas aí já mencionam sementes, grãos de mostarda, joio, trigo, semeadores. E a ideia ainda, né, exemplificando nesse sentido, quão importante é conhecer, quando Jesus faz diferenciações entre, por exemplo, a universalidade dos povos, que aí se estuda por exemplo, a parábola do bom samaritano, sem entender o que significa um samaritano para um judeu, nós não vamos apreender o contexto exato do que diz a parábola. Não vamos entender porque, vejam, o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte de notícias históricas, já na abertura do Evangelho, de forma muito didática, ele já traz ali elementos importantes. Quem são os fariseus, quem são os samaritanos, para que possa ficar claro que tudo que for lido nos trechos bíblicos nós entendamos, não apenas como um povo qualquer. É importante saber o que significa um publicano e sabermos o que significa um fariseu, para que assim, quando o publicano humildemente chega lá e fala, na verdade, batendo no peito, na famosa parábola que trata da forma de se expressar perante Deus, das orações, nós entendamos que aquele publicano era odiado pelo povo judeu, odiado pela forma que fazia o seu exercício profissional, assim como o samaritano, pelas opções religiosas que fazia, ele sequer podia ser tratado, não se podia conversar com o samaritano. Então era uma espécie de povo, ou obviamente de raça, que era
totalmente detestável. E por tal razão, quando se coloca o samaritano ali, se fosse no mundo moderno como hoje, nós poderíamos pensar em algum povo ou um perfil de pessoa. Pegaríamos, por exemplo, claro que isso aqui é apenas exemplificação, mas pegaríamos, por exemplo, um terrorista e colocaríamos na condição do bom samaritano. Era nesse perfil que Jesus queria destacar para as pessoas, que não importa o que elas sejam, se elas cumprem ou realizam de verdade aquele ato de amor, de dedicação, em toda a sua extensão, como veremos na parábola mais adiante, então ele estará cumprindo a lei. Então essa percepção de entender então detalhes gerais sobre parábolas é estritamente importante. E daí vale a leitura de dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, para que possam nos ajudar a compreender esses elementos e não entendermos apenas como uma partezinha escolhida aleatória. Jesus não escolhia aleatório. Ele efetivamente fazia uma escolha muito exata em cada parábola dessa, nos exemplos que fazia, para que a parábola pudesse ter um sentido espiritual. E claro que, à medida que nós vamos avançando aqui, nós vamos falar por que então Jesus falava por parábolas. Nós vamos interpretar aos poucos algumas delas, mas já deixando claro que a grande ideia aqui é de alguma forma nós entendermos as nuances. E para isso a gente vai aos pouquinhos elaborando a melhor forma de traduzir. Apenas como uma breve revisão do que foi falado no estudo sobre o Novo Testamento no primeiro semestre, ali nós comentávamos sobre a importância da leitura, que não pode se tratar de uma simples leitura, assim, vagamente raciocinada. É preciso aprofundar não só nos detalhes, mas especialmente vivenciar as parábolas, conhecer e interpretá-las. Isso, por certo, um bom intérprete, um leitor reiterado, acaba desenvolvendo a capacidade desse tipo de análise. Mas as parábolas também passam pelo requisito da sensibilidade e da habilidade. Segundo Emmanuel, o Evangelho é uma espécie de edifício, redenção para as almas. Então é importante demais conhecer o texto evangélico para aprofundar-se nele e passar a experimentar situações, experiências que não eram comuns antes. A caráter só de reflexão, muitas vezes uma pessoa que vai e é convidada para um trabalho assistencial, como por exemplo distribuir uma sopa, ele vai, participe, e aquilo lhe traz um bem-estar imenso, porque o amor constrange, como diz Paulo de Tarso. Então, essa comoção sentida é uma sensação incrível de que você mudou o mundo entregando um pedaço de pão. Mas se nós pegarmos a parábola a caráter de exemplo do bom samaritano, em que o bom samaritano vê, move-se de compaixão, entrega, na verdade, todo o cuidado, o zelo com aquela pessoa, a conduz para um ambiente, deixa ele toda resguardada e ainda volta, promete a volta para permanecer em contato com ela e saber como ela está. Aí há uma outra dimensão. Não é que é melhor ou pior, mas este ser estava na verdadeira condição de amar nesse contexto, experimentar sensações que talvez aquele que estava ali começando, achando incrível a hipótese de distribuir um pão, ainda que fosse algo meio forçado, apenas uma entrega material, sem entregar nada de espiritual, fosse o máximo que pudesse fazer. Então, essa experiência é importante para que nós consigamos, ao ler o texto bíblico, compreender a linguagem e os textos de maneira correta, e não apenas com aquela visão literal. Porque, de fato, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, no contexto de que ali há uma ordem absoluta e perfeita em tudo, nós complicamos bastante a forma de interpretar o que é e o que não é sagrado. Porque, no final das contas, o texto bíblico, a literatura bíblica, ela também imita a realidade. Então, nenhum texto é uma situação narrada que não seja também uma experiência sensível a cada escritor. Então,
ele menciona e fala-se que é a palavra de Deus, mas é o texto escrito pela pessoa, ela representa, na verdade, o evento conforme a condição e a própria fase em que aquele povo vivia. A leitura de mundo que cada um deles fazia. Então, evitar essa leitura literal e fundamentalista é importante para que a gente consiga fazer uma análise mais racional. Até porque o texto bíblico, segundo nós veremos aqui agora, só recordando, ele é cheio de interpolações, alterações, reinterpretações que atendem até a gêneros literários típicos do povo. Então, para quem conhece da literatura bíblica, e não é o caso de avançarmos aqui, percebe que ali há vários gêneros de texto. Então tem o gênero jurídico, há o gênero narrativo, o gênero poético. Vários dos textos são poesias, e entendam que é bom entender que poesia para o povo hebreu não é um jogo de estrofes e rimas. Poesia para o povo hebreu, na verdade, é um jogo de significados. Então nós vamos ver que, inclusive, parábolas escritas seguiam o formato poético. Jesus era um poeta, por assim dizer, na condição judaica de se visualizar construção de textos. Existem os textos sapiensais, que vêm cheios de sabedoria, ou os textos apocalípticos também. Então, a Bíblia hebraica é um somatório que vai se estruturando e condensando esses elementos de diversas formas de organizar a literatura. E aí a gente vê que essa linguagem do texto bíblico, Jesus cria um patamar superior. Tinha uma linguagem acima, diferenciada. E por esse motivo, já era necessário então falar em parábolas. Porque só assim os seres que aqui habitavam, e nós até hoje, tivéssemos condição de entender o que ele estava falando. Porque se fosse para ele dar uma palestra sobre amor, por exemplo, para um outro espírito puro como ele o era, não precisaria de tamanho esforço. E aqui a gente começa a entender por que Jesus falava por parábolas. Porque na prática era como se precisasse converter aquele grande conhecimento de uma forma fácil, acessível. Como Einstein dizia, né? Para você realmente mostrar que você conhece de um assunto, é preciso que você explique-o para uma criança de 5 anos e ela entenda o que você está falando. Então você imagina um gênio como Einstein, por exemplo, né? Gênio às nossas referências aqui, explicando física quântica a uma criança de 5 anos. Fatalmente ele utilizaria-se de exemplos, de histórias, para que ficasse fácil e visível, como Jesus o fez com as parábolas. Então, além da tradição, além desse item, né, para que ele se colocasse na condição de se fazer compreender, Jesus ainda se esforçava por colocar na sua estrutura essa tradição, como lhes disse, poética, para que a estrutura da própria parábola tivesse um contexto. E como a poesia hebraica não é dedicada a essa estrutura de som, de rimas, de palavras, na verdade ali é uma rima de ideias, é um contraponto. Então você vê uma parábola do filho pródigo que vai embora nos primeiros versículos, e nos últimos versículos ele retorna, mostrando aí, nós vamos ver isso, um crescimento, um avanço. Do mesmo jeito que ele sai com todas as riquezas e volta sem nada, isso também mostra um início diferente de um fim, mostrando um contraponto. Isso para o povo hebreu é sem dúvida alguma um texto poético. Então, a importância de conhecer o texto em si é importante, é fundamental na verdade, porque a gente começa a perceber a riqueza desses detalhes, né? Mas só quem realmente visualiza que pode entender essa distinção. Então, esse evangelho acabou chegando até nós, embora tenha sido muito pela oralidade no começo, porque muita gente questiona, fala, mas eu conheci esse texto aí que foi todo deformado, mudado, transformado. Sem dúvida alguma, as gerações anteriores,
elas construíam os seus hábitos e colocavam isso nos textos sagrados para que pudesse todo mundo passar a seguir. E aí, óbvio, muito disso se tornava cultural e não sabia nem de onde vinha. A ideia, por exemplo, dos hebreus de lavar a mão como um hábito religioso, fatalmente foi se percebido com os anos que não era uma questão religiosa só porque Deus mandava seguir aquele preceito. Aquilo era um hábito muito mais do que religioso, um hábito de higiene pessoal. E essa higiene pessoal era importante para certos critérios que eles adotavam. Então, basta a gente conhecer e perceber isso daí, porque na prática o povo hebreu entendia que era uma questão, se você não lava a mão no momento da alimentação, você era considerado, por exemplo, impuro. Do mesmo jeito, se um judeu, na verdade, bastava um judeu oferecer uma oferta no altar e ele se desobrigava de qualquer assistência, inclusive aos seus pais. Ou seja, uma atitude exterior para não cumprir uma obrigação filial. Então, vem Jesus e diz que honra teu pai e tua mãe é, na verdade, um dos mandamentos que está acima de qualquer culto exterior nesse sentido. Isso causa um impacto. Então, a estratégia de Jesus, no final das contas, inclusive usando parábolas, era perceber que esses recursos humanos do apostolado, né, já que a boa nova está em nós, né, o evangelho está gravado na nossa própria consciência, cada exemplo, cada palavra, cada atitude de coração de um discípulo, cada exemplo que ele desse, era algo que se alastrava entre as pessoas. Então Jesus não tinha muito aquela ideia de professor, de um quadro e ele escrevia a teoria. Era, na verdade, a experiência sendo passada, feita de pessoa para pessoa, cada um entendendo isso e passando a guardar essa referência para si, se tornava algo muito maior do que o que estava escrito no próprio texto legal, o próprio Pentateuco inicial. Então, Jesus percebeu que o que valia efetivamente era o exemplo. Então, escribas e fariseus que davam muita vazão e muito valor à forma começaram a sofrer de verdade. Porque como é que você vencia a questão do exemplo? Por isso as parábolas tinham grande passagem de uma pessoa para outra, porque se contavam essas histórias e as pessoas, na verdade, iam visualizando aquilo e contando essas histórias, passando adiante, de maneira que ficava muito óbvio para todo mundo a compreensão daquilo. E aí a interpretação, obviamente que se fazia, que poderia ser complicada, porque vai a história, mas tem que ter também ali a pessoa apta a interpretar, que é capaz de ler e construir um sentido mais óbvio para aquilo ali. Isso é uma coisa importante a se falar nesse momento. Além do texto, da linguagem, né, como já mencionado aqui, e desses elementos históricos importantes, para se compreender bem uma parábola, tem que se analisar com muito detalhe o contexto em que ela vem tratada, porque se nós percebermos bem, pegando como um exemplo, se colocarmos a placa silêncio abandonada, por exemplo, no centro de Nova York, essa placa está num contexto. Mas se eu coloco essa mesma placa dentro de um hospital ou na porta de uma cabine de passe, ela tem outro contexto. Mostra, na verdade, que Jesus também contava cada parábola a depender do contexto. Então isso é muito interessante. Quando a gente analisa as parábolas, mais do que ler apenas o trecho, então tá lá, Mateus capítulo 9, versículo tal a tal. Ao invés de nós buscarmos apenas a parábola, é conveniente que leiamos o antes e o depois até. Por quê? Para a gente ter uma noção de em qual contexto Jesus contava isso. Então era muito natural, quando era testado sobre as questões, por exemplo, de por que tinha os hábitos que Jesus tinha. Como, por exemplo, de curar no sábado, ou de eventualmente participar de reuniões em que pessoas que eram mal consideradas na sociedade, Jesus aproveitava esses contextos para falar exatamente sobre as parábolas que tratam de forma e essência.
Quando ele voltava, na verdade, quando ele foi negado na Samaria, exatamente porque as pessoas não queriam judeus passando por lá, ele aproveita para contar a parábola do bom samaritano. Um choque, né? Um choque para as pessoas que ali estavam por conta disso. Outra perspectiva importante também na análise das parábolas é a questão dos interlocutores. Isso é uma questão importante porque Jesus aproveita-se, na verdade, de um conjunto de pessoas que ali se encontra para também falar uma ou outra parábola. Então é claro que isso não é uma regra que ele fala, ainda mais falando para a multidão. Isso não se aplica, mas de alguma forma Jesus sabia. Quando ele conversava com o jovem rico, o convite ao jovem rico era muito exclusivo. Vem e segue-me. A Nicodemos havia, mesmo sabendo que ele não ia entender com clareza toda aquela ideia do nascer de novo, mas Jesus conversou com ele, porque sabia que ele tinha uma condição também intelectual, espiritual, que pudesse levar a esses questionamentos mais detalhistas. Então, de alguma forma, os interlocutores são importantes para o contexto. E assim, além desses, né? Estou mencionando alguns itens importantes. O próximo item importante que tem que ser analisado são as figuras de linguagem. Aí isso aqui sim é um assunto que merece um detalhe, um destaque relevante, porque vejam só, o nosso companheiro Haroldo Dutra, ele redigiu, né, ele conseguiu na verdade fazer uma transcrição, a tradução bíblica, não se ocupando em fazer mais uma tradução, mas trazendo o significado de inúmeras palavras que lá constam e inúmeras expressões, figuras de linguagem, para que nós possamos compreender melhor uma coisa que às vezes não entendíamos muito bem. Então, a caráter de exemplo, quando nós temos ali uma expressão, por exemplo, na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, ali na primeira carta, né, no capítulo 1, quando ele faz uma menção que toda carne é como erva, ali, para quem conhece do português, trata-se claramente de uma símile. E a símile é isso, é uma espécie de comparação em que uma coisa lembra outra, explicitamente, tal qual essa outra, ou exatamente igual essa outra. Então a gente começa a entender com base nesses conhecimentos. Ou, obviamente, se a gente imaginar que lá em Isaías, quando ele também no Velho Testamento faz a mesma menção que toda carne é erva, aqui ele não está falando que toda carne é como erva. Ele não está comparando, não está colocando uma comparação com uma coisa explicitamente. Ele está, na verdade, fazendo uma comparação de imitação. Então, embora eles sejam totalmente diferentes, na metáfora é como se fossem iguais. Então, toda carne é erva. Aqui não se trata de uma símile. Não é apenas uma similitude, uma comparação entre dois elementos. Uma coisa é a outra. Então já é uma metáfora. Pensando nisso, a gente vai ter que efetivamente estudar um pouco, entender um pouco, para ver os grandes exemplos que existem de figuras de linguagem no nosso, né, no caso no português, que nos ajudam a compreender um pouco melhor essas questões. Então, são inúmeras, são várias dessas, né, figuras de linguagem, e que a gente vai aos poucos adotando. Se a gente vamos trabalhando ainda com outros exemplos, em Deuteronômio, lá há uma menção em Deuteronômio capítulo 1, salvo engano, capítulo 1, em que menciona que as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Nós sabemos que é impossível uma cidade que construa muros e fortifique-se até os céus. Então, quer dizer, pensando sob essa ótica, nós estamos aqui diante de uma hipérbole, né? Há um elevar, há um aumentar, uma afirmação exagerada do que se diz, com um objetivo, claro, né? Importante para aquela leitura nesse caso. Então, repito, nós estamos aqui vendo que o próprio estudo bíblico depende ou demanda um conhecimento dessas expressões também, para que possam, na verdade, nos auxiliar. E dentro dessa perspectiva da figura de linguagem, nós temos aquilo que aí sim o Haroldo destaca com imensa propriedade, especialmente na Bíblia em que ele fez essa tradução. As chamadas expressões idiomáticas. São aquelas expressões
em que tem um significado num lugar e em outro um significado totalmente diferente. Então, essas expressões idiomáticas, ou seja, expressões do idioma, é importante que nós conheçamos. E aí, claro, se nós não formos fazer um estudo de aramaico ou de hebraico para estudarmos e conhecermos com mais profundidade, como o Haroldo o fez, como outros tantos o fizeram, nós precisamos realmente entender e ler os textos que esses autores nos trazem para que a gente possa entender algumas coisas importantes. Então, é como se nós disséssemos assim, olha, ele tem um coração duro. No Brasil, falar que uma pessoa tem um coração duro é, na verdade, falar que a pessoa é indiferente, ela é até rancorosa, alguma coisa nesse sentido. Mas, se nós pegarmos essa mesma figura traduzida, né, em termos de coração duro, e formos, por exemplo, isso pesquisei, obviamente, para poder falar-lhes nesse momento, há dialetos no Peru que, se nós usarmos essa expressão coração duro, significa pessoa, um coração valente, uma pessoa valente. Então vejam que a mesma estrutura, numa expressão idiomática, dependendo do idioma, ela pode ter uma ou outra conotação. O exemplo mais clássico, e esse fantástico, que trouxe até assim um absurdo transcrito, inclusive na arte, né, renascentista, é a palavra Caran. Caran trata-se, na verdade, numa interpretação ou numa leitura simples, é chifres. Chifre. Só que nas línguas antigas, essa mesma palavra Caran, ela não era, na verdade, um símbolo de chifre. Ela significava poder, glória. Então, sempre que se usava, na verdade, e lá em Êxodo, mencionava-se muito que o seu rosto tinha chifres. Mas chifre, na cultura judaica, significa poder, reino, glória, honra, dependendo da questão. E as traduções atuais não fazem essa interpretação. Resultado: Michelangelo, um artista renomadíssimo, quando foi esculpir a escultura de Moisés, e tá lá a escultura perfeita, linda, colocou Moisés com chifres. Porque houve uma interpretação literal do verso e não foi, na verdade, traduzido como à época se imaginava. Moisés não tinha chifres. Tinha, na verdade, poder, honra. Tudo isso associado numa expressão idiomática. Então, esse contexto, essa ideia, depois de termos visto tantos elementos importantes a se conhecer, repito, não é que nós vamos esperar conhecer tudo isso para poder estudar parábolas, mas elas, depois que nós começamos a pesquisar, nos ajudam demais a compreender pistas, palavras, intenções que estavam desaparecidas que a gente não via. Então, a parábola, ela não é uma criação de Jesus. Por assim dizer, antes dele, outros tantos já usavam. Buda, Lao Tse, eram pessoas que contavam, na verdade, histórias de transformação profundas para que as pessoas pudessem entender. E utilizavam recursos da época também, aqueles instrumentos históricos que nós comentamos agora há pouco. Montavam, na verdade, uma estrutura que ia, né, segundo mencionamos agora há pouco, a história da Machal, que era, na verdade, uma estrutura além da simples história. Ela traz ali uma série de elementos importantes para a compreensão, não é só uma historinha. E nem é, na verdade, descontextualizada, como vimos, né? É importante perceber que há um contexto nesse caso que tem que ser apreendido para ser melhor interpretado nesse caso. Então, o que nós vamos perceber a partir de agora é avaliar, ou pelo menos começarmos a perceber alguns detalhes já específicos dentro das parábolas, analisá-las e começarmos a notar que há aí também uma evolução na interpretação delas. À medida que nós vamos evoluindo, crescendo, nós também vamos enxergando detalhes que não víamos antes, o que é natural. Quando vamos aos poucos amadurecendo, nós começamos a enxergar expressões, palavras, contextos e um conjunto que nos leva, na verdade, a compreender um pouco melhor aquilo que está sendo tratado, ou pelo menos que está sendo falado nessa parábola. Espero então que tenha me feito claro até aqui, para que possamos invadir
essas parábolas, né? Resumindo, entender o sentido dos vocábulos, o contexto, os sinais, as pistas, né, deixadas ali, essas chamadas expressões idiomáticas. Eu dei exemplos bíblicos, né, mas para nós ficarmos com isso muito claro, quando nós dizemos aqui, são palavras como pisar na bola, ou engolir um sapo, ou pedra no sapato. Essas expressões nós sabemos o que significa. Mas e quando alguém vem de fora, será que vai entender a mesma coisa? E será que essas mesmas expressões fora significam exatamente o que nós imaginamos? Então, são questões importantes a serem analisadas antes de adentrarmos, né, de verdade agora, já aí no mergulho. Agora, nós precisamos preparar e colocarmos o cinto para podermos, assim, de alguma forma, invadir e adentrar cada uma das parábolas, ou pelo menos algumas delas que merecem aí uma análise mais dedicada. Comecemos por uma parábola, que é na verdade a parábola da ovelha perdida. Ela vai estar ali prevista no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7. E há um contexto ali em que Jesus, né, aproximava-se, né, de publicanos e pecadores, e eles estavam ali para ouvi-lo. Isso é interessante. Eles se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Então, estavam reunindo, mas percebam que fariseus e os mestres da lei criticavam. Esse homem, né, recebe pecadores, come com eles. Então, pessoas que estavam ali de alguma forma, tinham problemas psíquicos de toda ordem, estavam ali na presença de Jesus, e recebê-los era algo muito pior do que comer com esses pecadores informalmente. Ou seja, Jesus descumpria alguma coisa ali de maneira muito severa, nas normas que a Torá previa, né? E aí ele aproveita, inclusive, e conta a parábola, né, da ovelha perdida, e na sequência já embala, além de falar das ovelhas, já fala também das dracmas perdidas e fala do filho pródigo. Então, de alguma forma, ele está contando para aquelas pessoas desesperançadas que tenham esperança. Que elas vão ser resgatadas, que elas vão ser procuradas, que elas vão ser cuidadas. Inclusive, há um questionamento muito grande, né, que diz que na parábola do filho pródigo, que nós vamos tratar ainda um pouco sobre ela, muitos creem que Jesus nem terminou a parábola, deixou ela em aberto. Mas é porque, de fato, imagina-se que ele queria até identificar as pessoas, não com o filho que voltou, mas com o filho que não havia saído, o filho mais velho que ali estava. Porque quando Jesus pergunta, inclusive, né, tanto na parábola da moeda perdida, da dracma e da ovelha, ele faz sempre a pergunta, né? Quem de vós? Ou seja, quem vai mudar? Quem a partir de agora vai transformar-se? Então, essa perspectiva de imaginar o contexto é importante, porque mostra-nos, na verdade, Jesus não contava para qualquer pessoa. Aos desesperançados, parábolas de esperança. Então, a ideia da ovelha perdida mostra de forma muito clara almas transviadas, que se perderam no labirinto das paixões, nos medos, nos desenganos, nos desencontros da vida. Mas o primeiro recado que fica claro como uma temática é: não há pena eterna. Há uma chance de trabalhar a culpa, né, obviamente aqui, e isso começando, né, pelo arrependimento, e depois, na verdade, trabalhando aí a expiação e claramente a reparação na sequência. Por isso, no caminho, né, imaginemos assim, a ovelha não voltou limpinha, pronta, bela nos braços do pastor. Sem dúvida alguma, devia ter carrapicho, carrapato, devia estar com fome, devia estar passando em extrema dificuldade, deve ter se machucado em alguma pedra, alguma coisa assim. Isso a parábola não narra, porque isso parte de nós, a ideia de imaginar como seria uma ovelha que desgarra, some e vai andar sozinha. Enfrentou algum animal, algum perigo, estava machucado e precisava de cuidado. Então essa temática do cuidado, do zelo, está presente. Mas também vai falar da misericórdia divina, né? Que mesmo aquele que se afasta vai até lá buscar, para poder cuidar dessa pessoa. Também nos deixa claro uma noção muito exata aí de diferenças no processo evolutivo, né? Todos chegarão.
mas há uns que vão demorar um pouco mais, que vão ter que ser buscados eventualmente. E ainda aqui cabe a possibilidade de nós enxergarmos a ideia do processo reencarnatório, né? Uma vez que quando entramos na carne, de alguma forma parece que nós esquecemos a voz do pastor e vamos embora, né? Entramos em outros programas, realizamos outra coisa, menos aquilo que programamos com o pastor antes de nascer. Então, há aqui também uma possibilidade de nós avançarmos nesse sentido. Se nós vamos parar para pensar aqui agora nos sujeitos da parábola, primeiro, a ovelha. Nós temos aqui provavelmente a ovelha e somos buscados aí por Deus, o pastor, né, de alguma forma. Mas a grande pergunta é, como é que a ovelha se perdeu? A parábola não menciona especificamente, mas sem dúvida, se um animal se perde do bando, é porque provavelmente ele se entreteve com algo. E esse entreter está muito relacionado aos apetites que nós temos, atraídos por regiões que têm coisas que nós queremos, materiais mesmo. E aí afastamos do que se chama o aprisco, né? O aprisco divinal, como Emmanuel menciona. Então, nós nos deixamos seduzir pelas questões do mundo e vamos à cata dessas coisas. Procuramos com toda força e nos perdemos no labirinto da vida. Mas a parábola também nos diz que não ficaremos perdidos para sempre. Pois Jesus, né, o bom pastor que dá a própria vida pelas suas ovelhas. Isso no Evangelho de João é sublime, porque esse pastor vem à nossa procura, até que nos encontre. Veja que aqui a figura não é um dia, é até nos encontrar. Então, Jesus se utiliza de um símbolo de um animal, um valor da natureza, e para os judeus era importante escolher esse animal, porque a ovelha era considerada muito útil, era preciosa, não podia ser um animal qualquer. Jesus fala assim, eu vou atrás, por exemplo, de uma barata, de um cachorro. Não teria o mesmo peso que a ovelha para aquele povo. Então entender isso é importante, porque ela oferecia leite, lã, carne, tudo para aquele povo, né? Inclusive cortavam e aproveitavam todo o animal para todo tipo de situação. Então, e ainda era aceitado, ainda era usado em sacrifícios, né, no templo. Então, além da escolha devida da ovelha, nós temos aí o pastor. Nós somos, de alguma forma, ferramentas para buscar as pessoas, né? Somos como o cajado. Jesus nos guia para muitas vezes buscarmos as pessoas, trazermos as pessoas para o caminho de novo. Isso quando não nos trazem, né? Outras pessoas nos trazem. Então, essa ovelha transviada, ela não foi tratada, né, quando encontrada, com brutalidade, não recebeu açoite, não foi punida. Antes, ela foi, na verdade, trazida nos próprios ombros, né, com desvelo e carinho. Então, Deus não extermina, né, os que erram, ou os que fogem, que se extraviam. Isso é um detalhe importante nessa parábola. E mostra que sempre vai lhes enviar socorro. Então, é sabido, ou pelo menos é imaginado, que essa é uma postura didática, pedagógica de socorro que às vezes não vai ao encontro do que o mundo faz hoje, né? Porque o pastor fica alegre de ver. É diferente daqui. Muitas vezes no mundo a gente fica, na verdade, irritado. Por quê? Por que você fez isso? Como que você fez isso e tal? Então esse amor gracioso é algo extremamente valioso. E o interessante é que a terceira figura presente nessa parábola, então nós temos a ovelha que se perdeu, o pastor, e a terceira figura, que nem é mencionada, são as 99 ovelhas que ficaram. Mas aí fica a pergunta, ficaram sozinhas? Não. Porque esse deixar as outras na montanha pode significar, evangelicamente pensando, um clima de elevação espiritual. Então, se elas já haviam alcançado esse clímax espiritual, por assim dizer, então esse grupamento já estava pronto para se auto-auxiliar. Uma responsabilidade compartilhada, um respeito mútuo. Então estavam um colaborando com o outro. Então, de alguma forma, aqui vai mostrando, né, que nas relações humanas comuns, um pai, uma mãe que vê um filho, por exemplo, se equivocando, corrompendo-se de alguma forma, os pais vão fazer tudo ao alcance para recuperá-lo. E Jesus, nesse caso, né, só colocou uma questão
negativa, ou pelo menos questionando as pessoas, quando perguntou: quem dentre vós, né, que não deixa? Porque ele sabia, assim, que não era, talvez ninguém fosse capaz de abandonar um ente querido num desastre, sabendo que os demais membros, né, no caso, também estariam de alguma forma colaborando. Então ele colocou ali nessa parábola em evidência a questão do esforço. Então os exemplos aqui de Jesus, por exemplo, fazendo isso na história dele são inúmeros, né? Resgatou Madalena, tirou Zaqueu da sua vaidade, da sua ganância, foi salvar Judas depois de desencarnado, segundo vasta literatura espírita, seja ela artística, poética, seja ela narrativa. Então vejam que Jesus, ele vai ao encontro. E o legal, repito, a parábola se presta a uma análise importante. E, no caso, no texto, no próprio texto, e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la. Ou seja, esse até pressupõe que o pastor não vai desistir. Ele vai procurar até encontrar, o tempo que levar. E isso é bonito, isso é muito especial. Basta lembrarmos de André Luiz, 8 anos, perdido. Muita gente tentando socorrê-lo, a mãe, Clarencio, até que ele de alguma forma abriu a oportunidade para ser socorrido. Então, a conclusão mais importante que talvez a gente tire dessa parábola, e que o próprio Jesus menciona já lá, também tratando inclusive na parábola do filho pródigo, é que há mais alegria no céu por um homem que se arrepende de seus atos do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, isso obviamente acaba, isso joga por terra, isso encerra a crença da condenação eterna e irremissível das almas. Porque se um homem que se arrepende de seus atos, pede perdão, e isso é motivo de alegria no céu, no chamado céu, por que razão então haveria penas eternas? Então é uma interpretação que está atrelada e que basta abrir os olhos e enxergar. Porque, obviamente, nós vamos rever isso daí em toda a estrutura dos livros, o Livro dos Espíritos, por exemplo, em outras tantas obras. O convite é observar os que sofrem, todos aqueles que estão cegos, que estão sofrendo, pedindo, abandonados no meio do caminho. E nós que não seremos, né, no caso, salvadores de tudo. Mas a gente pode, na verdade, oferecer um pouco. Aproveitando o contexto, né, já que estamos falando da ovelha perdida, vamos falar um pouquinho desse filho pródigo, que segue o mesmo contexto. A gente não vai nem aprofundar muito aqui, porque para não ficar muito repetitivo. Mas essa é uma parábola que ela não tem, por exemplo, nem introdução e nem conclusão. Olha que coisa maluca. Mas, de repente, um filho, na verdade, pede a parte que lhe é considerada, e muitos autores, inclusive, dizem que essa parábola, a do filho pródigo, ela é, na verdade, o evangelho dentro do evangelho. Nessa história, haveria praticamente toda a estrutura que envolve a evolução humana. Vamos ver um pouquinho para a gente poder pensar um pouco a respeito. Essa ideia de que não tem nem começo e não tem fim é algo muito assim, estudado, porque na prática o que a gente percebe é um grande poema, composto inclusive por uma estrutura lógica muito grande. Começando lá, que um filho é perdido pedindo, né? Dá-me a parte que me cabe. E lá no final, na última parte, o filho é achado. Meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. No segundo item, os bens gastos na vida extravagante do filho, lá na penúltima posição, os bens serão usados agora para uma celebração da vida com o retorno dele. Em terceiro ponto, tudo está perdido lá no início da parábola. Gastou tudo, começou a passar necessidade. E na antepenúltima posição do final, na verdade agora é tudo que ele estava ganhando. Estava ganhando roupa, anel, sapatos, tudo isso para restaurar a filiação. Num quarto item dessa parábola, nós vemos ali o grande pecado, aí sim, o grande pecado, alimentar porcos para os gentios. A pior condição humana imaginada era exatamente essa. E vemos, na quarta posição do fim para o início, ao invés do grande pecado, o grande arrependimento.
Que nessa hora o filho então diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Na quinta posição dessa parábola estruturada, apenas mostrando que há uma estrutura extremamente bem montada. Há uma rejeição absoluta do filho, porque ninguém lhe dava nada, segundo o texto bíblico. Mas de outra feita, na parte final da história, há uma total aceitação quando ele corre e o pai, na verdade, corre até ele e beija-o num enlace de amor, lhe dando tudo. E por fim, no centro dessa parábola, há um momento em que há uma mudança da mente, em que ele cai em si. E isso nós vamos ver a importância desse trecho. E aí, nesse mesmo item, na região central, então ele já começa, quando ele muda, iniciar a fase do arrependimento, da transformação, que vai passar pelo arrependimento, com certeza ainda ter o processo expiatório e a reparação que vem adiante. Mas quando ele diz, faze de mim um escravo, é porque ele se coloca na condição, inclusive abaixo dos próprios trabalhadores da fazenda, para mostrar que ele havia mudado, transformado de alguma forma. Então, essa noção é que mostra que esse filho mais novo, que não tinha nenhum motivo para pedir herança em lugar nenhum, não há histórico disso em lugar algum, de que filho mais novo pede herança, é realmente uma história surpreendente. Seria um absurdo para todo o Oriente, a não ser que o pai estivesse morto. Mas pedir é algo estranho. E aí aqui mostra, né, que o amor de Deus vai ao extremo também. Pois não repreende não. Dá liberdade. Quer? Vai. Mas ninguém lhe diz nada, né? Curioso que na mensagem, na parábola, não há ninguém chorando quando ele vai embora. Não há ninguém triste. Parece uma saída normal. Pois o mais novo vai, na verdade, experimentar as durezas da matéria. E vai sofrer. Desumanizar-se, por assim dizer, tornar-se vítima dos outros, vai sofrer na mão de egoístas que vão lhe colocar para trabalhar com os porcos e comer a comida dos porcos. E curioso é que o outro irmão, o mais velho, já dá uma cara de moralidade, né? Porque ele não saiu. Mas ele fala, né? Esse teu filho que andou com as meretrizes, como é que ele sabe? Então, na verdade, enquanto o outro experimentava, ele também sonhava, ou pelo menos queria estar lá. Talvez se corrompendo muito mais ao pensamento do que especialmente pela prática. Então, nesse sentido, nós percebemos aí a diferença entre os filhos, e nesse momento em que ele entra em si, o Berto Holden fala de forma muito bela, que é quando ele sai das periferias do ego pecador e sofredor. Sair desse ambiente periférico que só olha para fora e olhar para si. Então, esse acontecimento ao filho pródigo é talvez um dos maiores fenômenos da espécie humana. O início da autocompreensão. Porque aqui sim começa uma reforma íntima mais dedicada, mais detalhada, porque eu sei aonde tem que ser trabalhado. Não é um arrependimento. Inclusive o Haroldo menciona que nem a palavra aramaica leva a esse entendimento. Ninguém se arrepende do que é. Entrar em si não é falar, nossa, eu arrependo do que eu sou. Mas do que fez, eventualmente. Não do que é, mas do que fez. Então, quando ele entra em si e vai ter com o pai, curioso que esse pai vai beijá-lo, correr e beijá-lo. Dois hábitos que definitivamente não fazem parte daquele conteúdo, daquele contexto. É Jesus mostrando aqui um Deus diferente. Um Deus que acolhe, que é tanto amor, é um profundo amor, que ele vai acolher com carinho, como o pastor acolheu a ovelha. E falávamos agora há pouco. Então, as expressões aqui que são usadas, elas nos ajudam a compreender de verdade o que é que está, o filho pródigo pensava nesse caso. Porque quando ele diz que já não é mais digno de ser chamado teu filho, a maioria de nós talvez esteja nessa fase. Ainda deprimidos, né, pela quantidade de erros que cometemos. Ainda dizemos assim, usamos expressões como eu sou assim mesmo, vou para um umbral, vou ficar na clínica, eu não evoluo mais, eu estou nesse patamar. Então isso são, na verdade, pequenas muletas que nós utilizamos, e que esse, por exemplo, o filho mais velho que estava lá, ele poderia ter recebido também o seu quinhão e feito uso, mas não fez. Talvez ele já soubesse muito.
mas não tinha vivido os ensinos gravados em sua consciência. Logo, já está claro aqui que o mais velho não tem boa relação com o pai. Mas ele disfarça, porque no primeiro momento em que o pai faz uma coisa que lhe desagrada, que é receber o filho com amor, ele já vai lá questionar, falar, mas peraí, isso é um absurdo. Então o irmão estava no campo, ou seja, nem no clima da recepção do irmão mais novo que chegou ele estava. Ele estava no campo, estava fora, no outro clima, no outro estágio espiritual. E permaneceu nessa inexperiência. Não compreendeu, né, a escala evolutiva do irmão. Não saiu para conhecer o mundo, saber das coisas. Não saiu, né, para conhecer-se de verdade. Era distante e rebelde. No caso, distante e rebelde, né, no coração, que digo, né, nesse momento, para a gente poder entender e visualizá-lo. Mas ele, e ainda assim, quando foi chamado, ele se indignou tanto que diz o texto de Lucas que ele não queria entrar. E aí o pai teve que ir lá. E ele vai e começa a se justificar. Mas espera aí, eu já te sirvo há tantos anos, nunca transgredi nenhum mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. E, ou seja, aqui é o símbolo do melindre. É o símbolo do que não consegue ver o outro crescendo, tornando-se melhor. E aí, quer dizer, guarda essa arrogância, essa culpa enrustida porque não partiu para buscar as mesmas coisas. E essa falta de busca é aquela história da mariposa, né? Que fica ali, circula a luz e tal, e quer chegar perto, e de repente chega e queima. E se queima inteira. Não consegue fazer luz. Então, é muito estranho imaginar como é que um filho que viveu com o pai, que estava ali e tudo mais, pode ter agido de forma tão ruim nessa hora. É por conta disso, porque na prática ele não estava em consonância com esse pai. Deixa claro que ele seguia as leis pela letra e não pelo espírito, porque ele diz que cumpriu tudo, cumpriu, mas cumpriu apenas o externo, cumpriu para fora e não cumpriu para dentro, não percebeu que a forma de estar ali humildemente poderia fazê-lo aprender um pouco mais. Então, esse contexto mostra de forma muito clara que, sem dúvida, todos nós vamos começar uma etapa em que vamos partir, e veja que esse partir para as coisas do mundo associa-se muito até à ideia, né, de, por exemplo, da raça adâmica que teria que, na verdade, parir e trabalhar com o suor do próprio corpo. Não é que saiu, obviamente, essa expulsão do paraíso é, na verdade, um caminhar natural, uma ida ao trabalho, à matéria. E aí, quando vai, na verdade, que encontra-se com isso, trabalha, sofre, encontra-se, cai em si e volta. Mas não num círculo. A figura mais bonita que Humberto Holden traduz é uma espiral. Numa espiral evolutiva em que nós aumentamos e crescemos. E aí sim, a ideia então de que Jesus não conclui a parábola é exatamente para que nós nos imaginemos. Onde nós estamos? Fomos o filho que voltou? Fomos o filho que ainda nem saiu sequer? Então, quer dizer, perguntas como essa mostram com clareza que, de alguma forma, esse Deus nos aguarda. Um processo evolutivo acontece. E quando ele vai se enroscando e demorando, que nós não entramos em si, né, no caso, cada um entrando em si, ou eu não entro em mim mesmo, nesse caso, há sempre aquele que vai procurar. O pastor que vai atrás da ovelha perdida, a mulher que vai atrás da dracma, e assim por diante. Então, essa ideia, essas parábolas, elas se conjugam de alguma forma para mostrar que há sempre um interesse em buscar, em salvar, em dar o melhor, amor a cada um dos filhos dessa criação. A outra parábola que merece um destaque é a parábola dos trabalhadores da vinha, famosa, da história em que os homens são chamados em momentos distintos para o trabalho e ao final recebem o mesmo valor, por assim dizer. Então, essa parábola, embora haja uma interpretação simples, também é possível, mas simples que eu digo, no momento de mostrar aí, muita gente tenta trazer a figura, né, de etapas na cronologia humana, e aí ao final nós temos aí os trabalhadores da última hora, por assim dizerem. Uma interpretação que merece assim atenção, mas que ela também fica no raso, uma vez que ainda vai mais além, trazendo reflexões ainda mais importantes, né?
como, por exemplo, a importância de cada um estar pronto para o trabalho no momento em que for chamado. Ou seja, em todos os instantes da existência nós devemos estar prontos, né? Ou trabalhando de alguma forma nesse sentido. Então o texto evangélico é bem claro, traz uma série de informações e 3 ideias básicas acabam sendo identificadas, né? O valor do trabalho, que é algo que tem que ser realmente traduzido isso como trabalho, tudo aquilo que for útil, né? Segundo o Livro dos Espíritos, trabalho é tudo aquilo que for considerado útil e bom nesse caso. O significado de trabalhador, né, da vinha, que é um outro tema importante, e claro, a reencarnação aqui também, né, as etapas de desenvolvimento que vão tendo associada. Até Kardec recebeu mensagens à época ainda, nos anos ali de 1860 e pouco, várias mensagens, na verdade, que foram até para a Revista Espírita em algumas ocasiões, documentando exatamente essa distinção entre aqueles que estavam prontos para o trabalho hoje e que, obviamente, deixavam para depois. Então, essa é uma interpretação bem importante que a gente vai avaliar. Então, assim, começando de forma bem didática, o início da parábola fala, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Então, a expressão reino dos céus, a gente já sabe que ela é bastante comum e refere-se a um estado, né, de plenitude espiritual, não é que é um local, é um estado que é alcançado de forma, por assim dizer, perseverante. Quando você se esforça, você alcança essa condição. Então, o pai de família, nesse caso, imaginando-se Deus como um pai de família, a vinha, de alguma forma, somos nós, né, os que estão ali presentes, a humanidade como um todo, e o trabalho é essa maneira de aquisição dessas virtudes, né, para alcançar, então, esse reino. Alguns precisam de menos tempo, outros de mais tempo, né, cumprindo bem ou mal, né, os seus deveres, aí, os seus afazeres. Então, ao final, o curioso é que o prêmio é um só: o amor, a alegria plena, a plenitude. E aí não faz diferença nós imaginarmos se a pessoa é, na verdade, traduzirmos isso, né, de uma maneira a entender se isso é alcançado de maneira rápida ou curta. Ao final, a proposta é uma só: ninguém vai ser mais feliz porque mais trabalhou ou menos feliz porque menos trabalhou. Porque não é a quantidade. Primeiramente, nós estamos falando aqui da qualidade. Então, o alcançar esse processo de evolução depende mesmo desse esforço pessoal. Quando falei de sair de madrugada, indica aí, obviamente, o dinamismo, né, do trabalho no bem, porque deve ser diligente, produtivo e começa cedo. Deus sempre está criando incessantemente, segundo o Livro dos Espíritos, né? Então, nessa perspectiva de estar sempre distribuindo o trabalho, entregando, construindo, então, nesse sentido, também, né, nós, os trabalhadores, estaríamos que estar sempre prontos, diligentes nesse sentido. E Deus, claro, tem enviado, né, ao nosso planeta esses missionários que vêm, na verdade, auxiliar no processo de evolução espiritual, não só individual, mas especialmente coletivo, da humanidade toda. Então, na madrugada por assim dizer, na madrugada da vida humana, desde quando o espírito era simples e ignorante, já vinham, na verdade, enviados, né, para que pudessem auxiliar nesse critério. A vinha, esse grande campo de trabalho e de aprendizado, vai designando aí o local dos serviços humanos, ou seja, onde nós efetivamente devemos prestar as nossas obrigações que recebemos aí de Deus, né, do Mestre nesse caso. E esse ajustado, o valor, né, de um dinheiro por dia, aqui é interessante a gente perceber que a justiça divina ajusta esse trabalho em nível de consciência e do entendimento do obreiro. Então, é possível perceber, né, o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha, percebendo que não é uma relação direta. Eu trabalhei muito, eu ganho muito; eu trabalhei pouco, eu ganho pouco. Porque, obviamente, os que já estavam ali à frente, que já haviam trabalhado, estavam ali exatamente porque já trabalharam e muito. E não digo em quantidade, digo sempre no critério qualidade. Então, essa gerência
divina, por assim dizer, não fez de improviso o planejamento. Desde o começo estava assim, planejado nesse formato. O planeta, como se dizem as mensagens, não é um lugar desgovernado, né? Sempre tem uma previsão ali desde o começo. E então começa-se a análise das horas, né? As horas de contratação é um trabalho, é uma questão interessante também a ser avaliada aqui, porque uns começam mais cedo, né? A cuidar dos seus espíritos, e outros começam mais tarde. No entanto, né, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo, não importa a hora em que eles iniciam o trabalho dessa regeneração. Os trabalhadores da primeira hora, que fique claro, são aqueles, né, com maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo oportunidades. Porque, no final das contas, os trabalhadores são eles que vão reclamar, né? Poxa, trabalhamos o dia todo, ou seja, não estavam preocupados sequer de todos estarem juntos na mesma alegria. Estavam preocupados com o que eles tinham que receber comparando com o outro, ou seja, ainda vivendo uma vida de observar o outro, mostrando que realmente ainda não haviam alcançado um estágio de vencer a vaidade e o orgulho. Então essas condições que a gente vai visualizando aí ficam muito claras no comportamento deles. Jesus falava muito nas palavras dos comportamentos, para que a gente pudesse avaliar nesse sentido. Agora os bons trabalhadores, por assim dizer, né, ele acaba sendo assim o mercenário, né? Trabalha por dinheiro. Ele quer na verdade receber o salário. Então nós vemos isso muito, muito comum no nosso mundo e mostra, né, aquilo que é o óbvio. Todo mundo imaginava que quem trabalhasse mais iria ganhar mais. Fazendo uma análise deste mundo, nessa estrutura físico-material, isso parece lógico. Mas para as questões divinas, Jesus mostra que isso não é assim que se avalia. Que realmente aquele que se dedique, aí a gente imagina, que é aquele que vai começando a trabalhar pelo bem e para o bem, com o passar do tempo, qualquer pequeno ato já é um grande ato. As pessoas diziam que quando visitavam, por exemplo, Chico Xavier, que tocavam-lhe nas mãos, se sentiam extremamente felizes, sentiam assim, um ambiente, um clima, uma paz. E Chico Xavier não havia feito nada. Pegou-lhes as mãos. Provavelmente, um espírito que já trabalhou com ele, já o fez, qualquer tanto que o faça já é um depósito de amor infinito. Então é nesse sentido que Jesus mostra, né, que essa aferição de resultados, ela depende efetivamente mesmo aí do trabalho, da forma como ele é feito. Então vai mostrando esse crescimento, e eles vão sendo chamados aos poucos no decorrer do dia. E repetindo que, como o Senhor não faz questão da quantidade, mas sim da qualidade, no final todo mundo vai receber o mesmo. Então fica claro que espíritos aí precisam de muitas encarnações para se tornarem criaturas melhores. Outros realizam o mesmo processo em poucas existências corporais. Nós não dependemos de muitas para poder receber o mesmo salário ao final das contas. Então vai muito no mérito, né, de cada um. Então assim, quando Jesus conclui que os últimos serão os primeiros, e os primeiros, na verdade, seriam os últimos, né, por assim dizer, ou que na verdade os primeiros, né, seriam chamados, mas poucos os escolhidos nesse caso. Os escolhidos aí são aqueles que efetivamente trabalharam, fizeram o melhor para que pudessem se dedicar a essa obra da vinha, né, esse trabalho de melhoria do planeta como um todo. Então, especialmente para os espíritas, essa parábola tem assim, um peso muito forte, em razão do conhecimento que a doutrina nos traz a respeito da realidade espiritual, da necessidade prática da caridade, dessa transformação moral. Por isso que o Espírito da Verdade, né, na sua mensagem no Evangelho, fala muito disso, da questão dos trabalhadores da última hora. Ele conclama, né? Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes virá, aí dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Ou seja, é um intento da espiritualidade realmente que nós consigamos realizar essa obra a qual fomos chamados, né, por Deus nessa ocasião,
para que, obviamente, nesse momento de transformação nós estejamos com isso pronto. Sem distinção, não é esse povo ou aquele povo, não é esse grupo ou aquela pessoa, qualquer trabalhador. Então as primeiras horas aí representam mesmo aqueles que ainda vivem um ego, né? Olhando somente para si, prestam atenção somente em si mesmos. Porque quem evolui já não sabe mesmo o quanto recebe, mas recebe muito mais, porque como a gente falou, o trabalho é significativo. Às vezes a pessoa faz um pequeno gesto, às vezes para um é uma coisa muito grande, ela vai, por exemplo, distribuir um pedaço de pão, aquilo é um grande negócio. Às vezes para outras pessoas, quando ela entrega o mesmo pão, ela já o faz com tamanho amor, tamanha dedicação, que ele entrega muito mais do que isso, fazendo o mesmo gesto. Então, cada um tem, né, a sua maneira, mas ninguém tem aquele direito de ser credor de Deus. Deus não deve a ninguém. Nós é que devemos a Ele. Então, falar que Deus está me devendo porque eu trabalhei é aquele que fica na expectativa de receber. E essa é uma ideia importante na parábola. Porque aí vai também trabalhando sempre com aquele conceito, né, de que eu vou tocar as trombetas aqui, estou fazendo a caridade, então eu quero que todo mundo saiba, Deus saiba para que Ele possa me pagar. Nesse caso, o conceito espiritual se sobrepõe. E aí a gente vê com clareza que não é o caso de aguardar a paga, né, nesse sentido. Porque se a gente fosse olhar para o lado material, claro, a parábola parece injusta. Mas o critério do reino dos céus é diferente. Não há recompensa pelo trabalho, porque o trabalho não descompensa ninguém. Vejam que interessante essa análise que inclusive o Berto Roden faz, quando ele menciona que não há a recompensa efetiva pelo trabalho, porque o trabalho está construindo, está dignificando, está melhorando a pessoa. Então ele não descompensa. Do contrário, ele faz crescer. Essa ideia de que trabalho é sofrimento, é castigo e merece ser compensado, remunerado por conta do dano que ele causa, é um pensamento material. É a ideia, né, do trabalho como trípoli, né, como castigo, mas não é essa a ideia. Aqui se valoriza mesmo a ideia do labor, né, da construção. Então as pessoas que assim trabalham pela graça do trabalho, trabalham pela graça divina também. E literalmente de graça. Literalmente de graça. Porque nós somos chamados servos inúteis, né? Por assim dizer. Quem se sente útil demais, merecedor de recompensa, ainda está enxergando como nas primeiras encarnações. Então, aqui não é muito essa questão do merecimento como a gente avalia por aqui. Agora é o recebimento pelo transbordar do bom trabalho. Então é essa que é o grande recado dessa parábola, né, que vem a nos ensinar. Falemos agora da parábola do semeador, que é uma parábola famosa. E essa, sim, cheia de destaques também, né? Curioso que ali as circunstâncias, Jesus saía da casa, né, onde morava em Cafarnaum, entrou no barco e falou para a multidão. E na sequência, falou também da parábola do joio e do trigo, usando a semente novamente, né? E até explica aqui por que ele fala por parábolas, naquele critério de que ainda muitos não entendem a profundidade das suas falas. Então, estava sentado junto ao mar, deixou as pessoas prontas para poder falar para elas, e aí começa, né, uma série de questões que devem ser discutidas aqui. Por que um semeador, por exemplo, joga sementes num lugar que ele sabe que não vai nascer? E aí isso a gente vai ver a resposta disso na ideia, né? Até da música que canta, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador, nosso Deus, vê uma flor a brotar. Então essa ideia poética mostra por que o semeador jogou sementes também em lugares em que todo mundo achava que não nasceria. Porque pode haver, como dizer, a parábola da esperança, daquela que imagina, né, que Deus não aposta. Não foi, vou ver o que dá. Não, ele joga, o semeador joga, ara a terra, que aí sim é um grande arado de dor, e o que vai nascer dali espera-se com muito amor que possa nascer algo. Então é aqueles resgates, né, de pessoas que às vezes pensam que a gente não vai dar nada, de repente se tornam pessoas que vão começar a trabalhar com muito amor. Então as figuras da parábola, né, temos aí o semeador, que Jesus, efetivamente sendo o semeador, vai distribuindo e saiu a semear, né? O semeador saiu a semear.
Poderia ter mandado outros, né? Isso é bacana, porque o semeador poderia ter mandado outros, mas o próprio semeador saiu a semear. Ele veio conhecer, né? Onde tinha os pedregais, as dificuldades, e não esperou o chamado de ninguém. Simplesmente foi. Não tem interesse nesse caso. Eu vou pregar, como, mais uma vez repetindo, como um mercenário, que vou receber algo ali na frente. Os locais das sementes que vale a pena uma análise ao pé do caminho, né? Que é engraçado que essa é uma parábola que é explicada pelo próprio Jesus. No texto bíblico ele mesmo explica, e Kardec aproveita dessa explicação também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao pé do caminho, as pessoas que estão à margem, né, das orientações espirituais, elas ainda não se tocam. É difícil, esse é um terreno, na verdade, não preparado para semeadura, porque ele é mais fácil você abandonar os ensinos. Então joga e as pessoas refratam isso. Em regra, materialistas que não aceitam, né, assim, de forma alguma, qualquer tipo de situação. É como uma criança, né? Um exemplo assim bobo para a gente imaginar: a criança que não presta atenção às aulas do Evangelho, fica distraída, dormindo, brincando com outras coisas, ou que não gosta de ler os livrinhos, estão sempre distantes, não querem se aproximar. Os pedregais, em que até nasceu raiz, mas o sol logo queimou. Jesus, né, menciona também com clareza ali que as pedras, né, seriam formações mentais mais duras ainda que temos, né, condicionamentos da personalidade. Então a raiz nasce, se empolga, né, começa a crescer, a gente começa a estruturar, mas qualquer coisa é uma dificuldade, e aí larga. A gente aceita o ensinamento, começa, vamos, mas quando começam os primeiros desafios, negamos e deixamos de lado. O mesmo conceito aqui seria a criança que está frequentando as aulas, né, de moral cristã, por exemplo, numa escolinha, e está aprendendo os mandamentos, os ensinos, ele escuta, fica até animada, feliz, mas aí um dia aparece um coleguinha do colégio e diz que o espiritismo é obra do demônio, por exemplo, e que quem frequenta aquilo ali vai ficar louco, e que não vai dar certo. E aí o medo dessas zombarias, né, os receios, com receio dessa perseguição e tudo mais, o que vai colocando, ele acaba deixando ou ficando com pouca vontade de ir. Ele tinha um coração semelhante a um terreno cheio, né, de pedras, porque começou a nascer e aí acabou se perdendo pelas pedras. Os espinheiros permitiram que crescesse, inclusive, né, mas quando eles começaram a crescer, os espinhos foram lá e sufocaram. Aí já são aqueles, na verdade, que ouvem a palavra, entendem o contexto, escolhem, né, e no final das contas acabam escolhendo pela sua própria vontade os bens materiais. As durezas do mundo acabam fazendo com que a pessoa, né, seja sufocada. No exemplo infantil que a gente mencionou agora há pouco, essas crianças que entendem os ensinos desde Jesus, desde pouco, vão estudando, depois de crescidas, elas acabam, na verdade, optando a interessar-se somente por coisas do mundo. Aí sim, os espinhos são definitivamente associados aqui, porque eles nos sufocam, né? Então preferem as coisas do mundo, as pessoas do mundo, não querem mais falar de Jesus, nem das lições do Evangelho, só pensam em carros, casas e coisas do gênero. E enfim, a terra boa, né? A terra boa que dá frutos. Aí são as pessoas que assimilam mesmo o ensinamento e trabalham, né? Difundem isso num processo natural. Elas, na verdade, têm um coração, vamos dizer assim, amadurecido. Então aí já são as crianças que também, no mesmo exemplo, ouviram e vão trabalhar isso, né? Vão começar a se esforçar por promover uma reforma íntima, perdoando, crendo, ajudando de alguma maneira. E curioso é que aqui a terra não é toda ela 100% boa, né? Tem terra que dá 30-1, tem terra que dá 60-1 e tem a terra que dá 100-1. Então, quer dizer, essas são as vidas dedicadas, né? Repletas de sentido e que vão realmente auxiliar as pessoas como um todo, passando ajuda para todo mundo. Então, a interpretação aí a gente pode falar conforme o próprio Jesus explicou, né? Então não teria muito como fugir dessas informações, mas aí a gente avalia. Tem gente que gosta de trabalhar com o conceito das 3 revelações, né? Em que desde o começo vem se trabalhando, aí depois vem uma outra semente com Jesus, depois vem uma outra semente com o Espiritismo para poder assim auxiliar. O Evangelho segundo o Espiritismo segue a parábola do semeador, né? Inclusive com o subtítulo próximo é Sede Perfeitos, e falando do dever. Isso é uma coisa interessante, porque Kardec coloca lá
que inicia inclusive, né, o capítulo dizendo: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. Então quer dizer, cada um tem o dever de preparar a sua terra para receber a semente. Um detalhe importante é que à época o semeador semeava, a terra não era preparada. Isso é um hábito, né, que inclusive quem conhece da cultura hebraica sabe que jogava-se a semente sem a terra estar preparada, como se faz hoje, né? Depois vinha com o arado. E esse conceito é importante, porque Jesus joga a semente, aonde pega, é uma opção, na verdade, ela segue e segue bem, mas aí, claro, vem o arado para dar pancada. Então a vida é cheia de arados, né? Nós sentimos muito esses arados aí, as pancadas que recebemos da vida, para exatamente nos preparar para em melhores condições nós nascermos, né? Ou crescermos de alguma forma nesse sentido. Então, daí Jesus aproveitar, né, para falar num terreno agrário, que era muito comum às pessoas daquela época, e a lavra, né, a colheita que vem na sequência, é de fato aí uma decorrência do trabalho realizado, porque o semeador também, pensemos nós, ele vai lavrar, ele vai arar a terra, mas também vai haver água, vai um trabalho aí de cuidado e zelo com isso, né, com cada uma dessas sementes, até que elas possam efetivamente quererem crescer. E vai haver um esforço. Se está lá no espinheiro, vai haver um esforço do semeador nesse caso de permitir, mas é claro que vai ficar a critério. Se nós nos dedicarmos aos bens materiais, é óbvio que vai faltar aí também recurso para que essa semente seja colhida nesse sentido. O foco em si é a semente, né? A dificuldade do terreno. Então, assim, o semeador não é o foco, por assim dizer, mas é a semente. É aí que está a questão dessa parábola que merece a nossa atenção, porque o semeador cuida de tudo, né? Mas ele sabe também, como diz lá no livro de Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo. O tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de matar, o tempo de curar. Então Deus sabe que há um tempo. Aqui o livre-arbítrio é algo que está sendo muito colocado em discussão, porque há um respeito muito grande, assim como em outras parábolas, né? Filho pródigo, parábola dos talentos, mas nem Cristo sabe o resultado da semeadura. E isso é um detalhe importante. Porque se assim fosse, Jesus, por exemplo, por que ele teria escolhido Judas Iscariotes? Por que teria escolhido alguns que cometeram enganos, na verdade, se ele sabia que ia dar errado? Então ele não sabia. Essas sementes podem nascer em qualquer lugar. Por isso, essa é belamente chamada parábola da esperança, né? Porque ela convida a todos, incondicionalmente, a sermos melhores, a sermos bons. E aí, claro, vai depender de cada um, do apego ao dinheiro, às coisas do mundo, aos problemas da vida, para que possamos, na verdade, frutificar, né? E aí é curioso que pode haver, né? E se tudo falhar? Imaginemos que nenhuma semente desce, nem na terra boa, nem na terra ruim. Será que teria valido a pena jogar essas sementes? Aí é onde, na verdade, o semeador, nesse sentido, entende que sim. Porque, nesse caso, ainda que tenham falhado na parábola 3/4, né, do que ele jogou, ainda assim o semeador está sempre a semear. Porque é uma esperança, né, de que sol, chuva, tudo isso, né, que está implícito na parábola, isso vai fazer com que nasça, em alguma hora, seja ali ou mais à frente, mas vai nascer nesse caso. Então, todos esses símbolos aí que estão presentes, né, nessa parábola, nos mostra aí com clareza para que nós reflitamos que tipo de terra é que, na verdade, eu quero estar, né, eu quero construir ao meu redor, para que eu possa frutificar melhor. Primeiro tem que haver o desejo de querer nascer, de querer ser melhor, de querer desenvolver, de que essa semente cresça. E para isso, obviamente, a terra onde nós estaremos é uma grande questão. Então, o ponto de partida é o mesmo. Jogou a semente. Que tipo de terra é que, na verdade, aqui agora nós vamos ser, né? Nós vamos estar aí. Então, arar o próprio coração, né? Por assim dizer, semearmos por onde a gente passar, são convites que a parábola nos faz. O importante é ser terra fértil. É isso. O importante é a gente ser terra fértil.
que não estejamos aí muito ainda associados aos apegos dos espinhos, às durezas das pedras e nem tampouco à margem do caminho. Mas se nos dedicarmos a sermos terras férteis, fatalmente mais sementes serão colocadas e mais, né, dedicação ainda vai haver, porque aí, claro, é uma consequência lógica de todo o empenho, né? Nós nos esforçamos, há também um esforço de ambos os lados para sermos ajudados de todas as maneiras, mas ninguém fica sem o auxílio e a semeadura de Jesus nesse caso. Outra parábola que merece um destaque importante é a parábola dos talentos, né? Essa daí seria impossível nós analisarmos todas as parábolas, mas aqui a parábola dos talentos ela já nos coloca aí numa circunstância que trata de prudência, né? Cautela, e Jesus está trabalhando sobre isso. Tanto que ele já fala também de outras parábolas, como a parábola das 10 virgens, sobre cuidados que nós devemos ter em estarmos trabalhando para quando chegar a hora. Então não é à toa que ele trabalha a parábola das 10 virgens ao lado, né, dos talentos, não. Há uma proposta de vigilância e expectativa, porque não somos nós que planejamos o mundo, mas fazemos parte de um planejamento. Então a entrega a esse planejamento, a dedicação, respeitando a evolução de cada um, é o que vem aí trazido na parábola dos talentos, que está lá no capítulo 25, né? É uma das últimas parábolas a ser contadas por Jesus, porque aqui não basta, né, na verdade, esperar. É preciso ter realmente assim, esse dinamismo, essa parcela de dedicação. Não vou ficar só aguardando, enterrando o meu talento. Eu preciso colocá-lo em movimento. Então, a pessoa às vezes faz tudo para fora, mas não constrói por dentro. Então, essa ideia da parábola está muito clara, que a gente tem que aí ter, até claro, abordando a ideia da transição, né? Quando o Senhor voltar, ou seja, quando houver aquele momento em que for fazer a contagem do que foi feito dos talentos entregues, o que nós teremos feito para a transformação coletiva, né? E individual também. Há um ciclo espiritual, né? Entregou-se as ferramentas, há um período de trabalho e agora as criaturas têm que dar conta, né, do seu patrimônio. O que foi que eu construí? O que foi que eu desenvolvi? E claro, para chegar nisso, né, a gente vai tendo que estudar, aprender, passar por dificuldades e tudo mais, e ainda assim colocar à disposição as nossas ferramentas, né? Então, quando Jesus dá ali 5 talentos, por exemplo, talentos a gente já viu, né? É importante identificar porque é uma medida, aqui nesse caso aí financeira, e não é uma moeda. É bom se lembrar que talento não é uma moeda, ela é na verdade uma medida de peso. Então, quando falava que recebia X quilos e tudo mais, isso era uma proporção para a gente poder imaginar. Então, 5 talentos é uma proporção de bens que essa pessoa recebeu, nesse caso. E aí Jesus vai dando, né, 5 a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a capacidade de cada um, né? Não vai, na verdade, ficar entregando mais talentos e mais responsabilidades a quem não tem condição de fazê-lo. E foi embora, né? O Senhor entregou os talentos e saiu. Então, o que teve 5 talentos, que por certo já havia conquistado a condição de fazer, e o Senhor o sabia, negociou e fez outros tantos. Então, quer dizer, quando ele faz, o Senhor não vai dizer para ele, parabéns, né? Agora que você multiplicou, vou te dar mais 15 para você multiplicar e já fazer. Já manda ele entrar. Quando vai fazer a contabilidade, fala, parabéns, já pode entrar. Ou seja, ele já cumpriu a tarefa de, pelo menos, ensinar para outras tantas pessoas e multiplicar aquilo que havia recebido. O que recebeu 2 talentos, que na verdade é uma proporção também, de acordo com a sua condição, cumpriu da mesma forma, multiplicou também. E o terceiro, que cavou, né, recebeu 1 e cavou na terra e escondeu o dinheiro, nem tentou. E aprendeu, na verdade, né, que no decorrer da situação, tendo enterrado o seu talento, que ele também deixou de promover um bem, não só para si, mas para os outros também. Então, essa noção de proporção aqui do que se faz, do que se sabe fazer, é algo que está muito claro na parábola, porque por que ele escondeu? Essa é uma pergunta importante. Por que ele escondeu? Ele estava com medo. Quando a gente esconde o talento, a gente está com medo, na verdade, de colocá-lo para fora. Então,
eu não sei se vai dar certo. Então vejam que aqui é um convite mesmo a nós avaliarmos aí quando nós nos escondemos. Temos assim condição de auxiliar, temos condição de fazer, temos condição de dedicar e não o fazemos. Quando não o fazemos, é também uma reflexão muito profunda conosco. Porque a gente fala, pode não dar certo, tenho medo. E claro que isso pode acarretar consequências. Primeiro, nós às vezes nascemos para fazer isso. Então, essa busca, na verdade, por fazer o melhor é algo que vai se mostrando e Deus vai entendendo, compreendendo as nossas limitações, mas também quer que nós dediquemos nesse sentido. E quando eu falo Deus quer, eu não me aproprio aqui de imaginar o que Deus pretende, né? Não estou em tamanha condição. Mas de alguma forma, pela resposta que é dada, especialmente a esse, né? Quando diz então o Senhor a ele, é um servo mau e negligente. E aí responde, né? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Quer dizer, Jesus aqui, nesse momento, ele claramente está mostrando que se para a lei humana é muito óbvio você ganhar um tanto e devolver o mesmo tanto, para a lei divina é outra estrutura. Está errado. Essa ideia de que eu dou aquilo que eu ganho, ou na proporção do que eu ganho, ela na verdade é uma forma egoísta, porque nós recebemos tanto e não temos dimensão do quanto recebemos para podermos assim, auxiliar os demais. Então, a perspectiva aqui da resposta, quando Jesus fala sobre isso, que ele sabe, inclusive, né? Porque ele começa se justificando. Tu que ceifas onde não foi, na verdade, plantado, ele já mostra que conhece. Então, ele só usa o seu egoísmo como uma desculpa, na verdade, para não ter feito mais. Então, a proporção do que nós podemos fazer ou devamos fazer, na verdade, deve ser sempre o maior. Buscar fazer o melhor. Porque senão a gente vai ter essa sensação de não ter cumprido. E aí, claro, a maioria, André Luiz fala muito, né, da quantidade de espíritos que desencarnam e vêm naquela condição de sofrimento por terem perdido oportunidades, de terem feito tantas coisas e não terem feito. Então, o êxito aqui, ou o fracasso, depende muito da vontade. E o livre-arbítrio de cada pessoa é muito respeitado nesse sentido. Cada um conforme sua condição. Mas dentro dessa condição de multiplicadores daquilo que se sabe fazer, da forma como pode fazer. Repito, se nós podemos auxiliar por meio do nosso trabalho, podemos fazer um trabalho burocrático, padrão. Estou fazendo tanto que faço porque eu recebo por esse quantitativo. Mas eu posso fazer um trabalho ainda melhor, de mais dedicação, de mais empenho, de mais esforço, que pode ser que vá muito além, claro, e muitas vezes vai mesmo, daquilo que nós recebamos financeiramente, materialmente por isso. Mas é talvez uma forma como nós realizamos o nosso trabalho onde estamos a promover o bem, as pessoas se sentem felizes ao nosso redor. E aí alguém fala, mas eu vou estar trabalhando de graça. De novo nós voltamos à ideia da graça, né? Trabalhamos pela graça, não de graça. Essa é uma forma interessante de se pensar, porque os talentos que nos são entregues são também concessões, né? Não são propriedades. Quando a gente desencarna, muitas das coisas que a gente recebeu a gente perde, não vai conosco. Vai aquilo que a gente acumulou, né, como preciosidade nossa, se nós multiplicamos ou não aquilo que nos foi entregue. Então, só o fato de não termos propriedade já é algo importante, porque nos põe aí como usuários e, claro, multiplicadores também das coisas que nos são entregues. Quem reclama demais ou só vê a vida do lado materialista, acaba não conseguindo multiplicar, porque está sempre preocupado, né, consigo mesmo, só olha para si. E nunca olha para o lado, nunca observa ao redor aquilo que já recebeu e as possibilidades que tem de auxiliar, né, de entregar. Chico Xavier trabalhava horas, depois mais horas, depois mais horas, até afrontando a própria condição orgânica, mas fazia isso porque ele tinha esse objetivo de multiplicação já como uma realidade, né, para a vida. Para ele não havia nenhum problema nesse caso. Então, que possamos avaliar, né? Seremos como o primeiro servo, que multiplica os bens com proveito, que realmente aproveita as oportunidades para evoluir. O segundo, que também o faz, embora tenha recebido menos, ou vamos ser como o terceiro, né, servo, que por preguiça e por indolência, né, desperdiça o recurso, não assume responsabilidade, joga para Deus, né, a culpa pelo sucesso, de tipo, todo mundo faz isso, então se todo mundo faz errado, também fiz, qual o problema? Né? Provavelmente apegado aí aos bens materiais e que tem medo, né? Medo
de realmente realizar as coisas, fazer o que precisa ser feito, se escondendo atrás do medo para não fazer aquilo que veio fazer, aquilo que precisa fazer, na verdade. Então, o terceiro servo só fez, como diz, o que devia, a obrigação padrão, e devolveu. Então, poderia ter feito melhor esse trabalho e entregue um tanto mais, se não o dobro, pelo menos um tanto mais, mas preferiu ficar mesmo com um modelo egoísta nesse sentido e acabou não tendo aí um bom olhar, né, por parte do Senhor nesse sentido. Para encerrar a nossa última parábola aqui analisada, são tantas, né, e as possibilidades são tão imensas, mas sempre é bom a gente avaliar aqui, embora existam outras tantas. A parábola do bom samaritano é uma parábola que mexe muito com todos, e Jesus, como disse, né, já há pouco, havia sido negado na Samaria, então conta essa parábola, inclusive com base numa pergunta de um doutor da lei, né? Pergunta: quem que é o próximo? Então tá ali a previsão da parábola nos trazendo que Jesus então comenta, né? Conta através de uma história, e que de um homem que passou de largo, um segundo que passou de largo, não viu, e um terceiro que viu, moveu-se de íntima compaixão e foi então ao encontro dele. É o clímax, né, da parábola que está lá em Lucas 10, capítulo 10, versículos 30 a 37. Então, nessa ocasião, embora existam, né, muitas camadas de interpretação, a ideia é que nós, por exemplo, mencionando aqui alguns aspectos, não deixemos de fazer apenas por regras sociais, né? Ajudemos dentro das condições que podemos, mas não nos atendo, nos preocupando com isso. Jesus aqui sepulta, né, o racismo, por assim dizer, porque quem é o meu próximo? De quem eu devo me tornar próximo? De todos, né? A chamada íntima compaixão, que mostra, né, um entrar em si, para que pudesse sentir isso por alguém. E claro, o trabalho da caridade aqui, né, com um grande caminho, inclusive trazido no Evangelho, né, que fora da caridade não há salvação. Então não é ir àquele lugar, não é ser desse credo, não é fazer aquilo, é caridade. Isso universaliza todas as propostas e nos coloca realmente numa condição muito única. Então, as perguntas, essa pergunta, quem é meu próximo, hoje parece até alguma coisa óbvio, mas naquela época não, porque embora ainda hoje haja um ódio, naquela época os inimigos deviam ser odiados mesmo, né? Deviam ser afastados, tirados de perto. E a gente percebe aí os símbolos que são trazidos aqui. Jerusalém é a cidade ápice da evolução espiritual. Era um símbolo, né? Então, subir a Jerusalém era algo muito comum nas festas e tudo mais. Mas aqui, pensando no aspecto espiritual, como já faziam, descer de Jerusalém para Jericó era uma descida espiritual, porque Jericó, do contrário, já era um símbolo da materialidade, era uma cidade que se dedicava, a cidade dos perfumes, a cidade das vendas. Então, esse descer associa-se efetivamente a uma descida espiritual. O homem que foi ajudado não tinha imagem, não tinha roupa, não tinha nada, estava desacordado, quer dizer, não tinha nem como ser identificado, não saberia nunca bater no olho se ele era de uma raça ou de outra, não havia cor de pele, não havia documentação, não havia nada, era um homem. Do contrário, né, nós vemos aí o sacerdote, que já era uma raça com casta, rico, que provavelmente estava descendo até a cavalo, né? Porque aproximadamente 27 quilômetros não daria para ir andando, por assim dizer. E descia, né, de Jerusalém para Jericó. Jesus fez questão de assim mencionar. E era importante saber que esse sacerdote, não por maldade, mas ele era proibido pelas leis de tocar em cadáveres, não podia ajudar o próximo se ele fosse, por exemplo, de uma outra raça, especialmente se fosse um samaritano, por exemplo, né, que não se davam de jeito nenhum. Então é importante lembrar que ele não ajudou ali, não foi por falta de misericórdia em si, é porque realmente ele não enxergava essas coisas, porque a sua própria educação como sacerdote o impedia de chegar lá. E nós já fomos assim, né, apegados à lei humana, material, a ponto de abandonarmos a possibilidade de auxílio. O levita também, do mesmo jeito, descia de Jerusalém, da mesma forma descia.
e agiu conforme o sacerdote também pelos preceitos éticos e religiosos que guardava consigo. Não fazia por vergonha, receio, medo, passou de largo, né? Então, passar de largo mostra aí essa ociosidade mental, essa falta de zelo para com o próximo, olhar, ele não olhava. O samaritano, do contrário, à época, essa era a última pessoa que alguém poderia ter colocado como um exemplo de caridoso, porque ele era considerado realmente assim uma escória por parte dos judeus. Então Jesus fez questão de colocar o samaritano para poder auxiliar nesse sentido. A ideia, muita gente pensa, agora é um judeu que vai aparecer, né? Mas não, ele escolhe o samaritano, e vejam que ele estava em viagem, ele não descia como os outros. Provavelmente até era uma subida, era uma ascensão, ele estava subindo quando foi então tocado por isso, né? Pelos cuidados, foi lá, dedicou-se, e aí venceu, como eu já falei aqui, a questão do racismo, porque para Jesus amar é algo assim, fazer sentir. Então, fez-se auxiliar. Uma outra figura que não é muito mencionada, mas que convém a gente ser destacada, é a questão do hospedeiro, né? Ele poderia ter evitado a hospedagem de alguém, né, que estava machucado, estava em sofrimento, poderia ter ficado desconfiado, mas ele aceitou, mesmo entendendo que o responsável ia deixar, ia embora e depois voltar. Então ele poderia também, de alguma forma, porque a pessoa vinha pagar, convém aqui até imaginar, será que ele poderia ter feito a caridade de aceitá-lo sem cobrar? Até poderia, mas já era uma outra etapa. Só de já ter aceito, ele já fez a sua parte. Então, esse samaritano, na verdade, agiu, e um item importante aqui é a expressão, né? Moveu-se de íntima compaixão. Essa palavra está associada mesmo às entranhas nossas, né? Algo profundo. Então, vendo, olhando profundamente com esse sentimento de compaixão, ele colocou-se no lugar do outro e pensou, puxa vida, a pessoa ali, eu queria que alguém me ajudasse se eu estivesse numa condição como essa. É o amor puro, né, de se colocar no lugar para poder fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito também. Então é um detalhe que às vezes a gente não nota, mas que a gente tem condição de parar para pensar agora, avaliando essa questão dos níveis, né, que nós estamos analisando uma parábola. Então é uma situação prática estranha, né? Porque imagina só, você está ali desacordado, é levado para um local, e de repente uma pessoa desconhecida que vai te ajudar, vai te salvar, vai fazer as coisas por você. Há uma mensagem muito bonita no livro Lázaro Redivivo, de Irmão X, que comenta essa parábola. E ele fala trechos muito bonitos ali, né? Que caridade é muito maior que a esmola. E de fato ali, né? A ideia de auxiliar é de uma profundidade, é de um amor tão grande. E fica claro que nós que estamos caminhando podemos olhar com mais íntima compaixão para quem nos cerca. Possamos nos dedicar de verdade a observar com um pouco mais de amor aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos assim também, ao final, né, termos clareza de que fomos nós que usamos de misericórdia para com ele, e como disse Jesus ao final da parábola, vai e faz da mesma maneira. Então essa é uma proposta a qual nós podemos nos alinhar, né, com o passar do tempo. Em suma, então, meus amigos, as parábolas não podem ser, enfim, analisadas como uma mera história. Com base em todos esses elementos que nós vimos, há uma possibilidade de avanço nas interpretações, que não são ficar achando ou buscando encontrar novas. Não, na verdade elas já estão lá. É só uma questão de tirar a casca, né, e conseguir observar o lado espiritual do texto. Então, são verdadeiras sementes divinas que são colocadas. A gente não sabe como vai ficar a árvore, mas a gente já sabe, né, que na prática aquilo ali vai se transformar em algo muito maior. Então, como falamos, uma análise como a do filho pródigo não é só uma história sobre perdão paterno. É, na verdade, uma história sobre a construção do ser num processo evolutivo. Na parábola que falamos também, aproveitando as que nós comentamos aqui, a parábola do bom samaritano não é só uma historinha sobre caridade, é sobre todo um movimento do espírito em começar a enxergar coisas que não estava acostumado a ver. Então, a ideia das parábolas é exatamente tentar, de alguma maneira, atingir um número maior de pessoas, um grupo diverso, porque as histórias, né, basta ver hoje o movimento dos chamados storytellings, né,
como é que as pessoas se dedicam a aprender a contar histórias, a passar histórias adiante, exatamente porque esse é um mecanismo fácil de todo mundo apreender a informação que está sendo transmitida, ao invés de um processo teórico, né, de explicar o que é. Imagine Jesus dando uma aula sobre o que é o reino dos céus, por exemplo. Muito mais interessante do que falar sobre essa questão da mudança e da transformação do ser, são contando histórias. Então, isso acaba nos colocando num acesso mais próximo com a divindade, que eu digo, no sentido de nós entendermos melhor a proposta divina, que é simples, né? O amor é um sentimento sofisticado. E essa sofisticação, ela não está na complexidade, está na simplicidade. É exatamente aí que está o grande segredo das parábolas, né? Porque elas nos indicam como cumprir a lei e nos colocam numa condição de, já com o texto pronto, nos prepararmos por milênios, lendo aquele mesmo texto e entendendo, né? Nós já estamos aí pelo 2º milênio consecutivo lendo as parábolas de Jesus, e aos poucos ainda nós descortinamos coisas muito novas, aí também com base nas interpretações que nos são trazidas por espíritos que estudaram isso com muito mais afinco, como Emmanuel, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues e outros tantos que fizeram esse estudo, Joana de Ângeles, e que trazem para nós essa preparação, aproveitando que a linguagem simbólica ela é pouco alterada. Porque na prática, o estudo teórico que demonstra e explica, ele na verdade pode ser às vezes alterado, palavras ou interpretações podem ser feitas para jogar isso para bem longe do que se pretende o sentido original. Mas a história padrão, ela é contada, talvez alterando um ou outro termo, a linguagem simbólica ela é pouco alterada. Então daí mais um motivo por que Jesus falava por parábolas. Espero ter sido claro e deixando aqui como último recado, né, a lembrança de Francisco de Assis, de nós pregarmos o Evangelho o tempo todo, apenas se necessário for, usando palavras, que as parábolas possam impregnar-se em nós, e consigamos assim, enfim, transmitir o melhor de nós para as pessoas, entendendo todo o conteúdo que essas histórias nos trazem, mas principalmente o seu sentido básico. Um forte abraço a todos e até uma próxima, um próximo estudo.